Observe as fotografias que retratam dois trechos do rio Ganges. Em seguida, responda as questões. Observe novamente o mapa da página 365 e escreva o nome do planalto onde está localizada a nascente do rio Ganges. Planalto do Tibete, na cordilheira do Himalaia. B. Descreva as paisagens dos rios observadas nas fotografias A e B. A. As águas são limpas, com corredeiras e rochas. B. As águas são sujas e poluídas, com presença de lixo nas margens. C. Em sua opinião, quais são as diferenças mais marcantes ao comparar as duas fotografias? A presença de lixo nas margens, de elementos culturais e as formas de relevo. D. Qual é a importância do rio Ganges para os praticantes do hinduísmo? Tem valor espiritual especial para os praticantes do hinduísmo, que o consideram sagrado e creem na purificação pelo banho ou ingestão de suas águas. Sobre as monções, complete os espaços com as palavras corretas. Na monção úmida, os ventos sopram do oceano em direção ao continente, carregando as nuvens e ocasionando chuvas intensas nesse período. Já na monção seca, ocorre o inverso, causando um longo período de estiagem em parte do continente. Qual a etnia pertence à maior parte da população chinesa e qual porção do território essa etnia ocupa? Etnia Han, da porção oriental. Cite 3 aspectos que levaram o Japão a ser uma das mais importantes economias da Ásia. Se industrializou e modernizou sua sociedade, buscou uma expansão imperialista, experimentou o crescimento acelerado de sua economia. Quem são os tigres asiáticos e quais são as principais características do modelo atômico adotado por eles a partir da década de 1970? Singapura, Taiwan e Hong Kong são países que passavam por uma industrialização acelerada, gerando desenvolvimento industrial. Quais países ou regiões são os maiores importadores de petróleo oriundo do Oriente Médio? Europa, Japão, China, Índia e Estados Unidos. Sobre os países estudados na Ásia Central e Setentrional, de modo geral, qual é a base do crescimento de sua economia? Exportação de petróleo, gás natural e etc. Entre quais décadas ocorreu o menor crescimento do PIB indiano? 1960 e 1970. Entre quais décadas ocorreu o maior crescimento do PIB indiano? Justifique apontando a situação do país no respectivo momento. 1990 e 2010, devido no setor industrial à redução de tarefas de importação e outros. A economia indiana até 2019, antes da pandemia do Covid-19, crescia em um ritmo superior à média mundial. Contudo, é possível dizer que essa riqueza distribuída de forma justa justifique. Não, ao contrário. A Índia é uma potência econômica grande, mas repleta de desigualdades sociais. Pesquise em um dicionário o significado da palavra cartel e explique-o resumidamente. Acordo comercial entre empresas para controle de preços e produção, inibindo a leve concorrência. Por que a OPEP é considerada um cartel? Porque controla a produção e os preços do petróleo. Embora o petróleo já fosse utilizado na antiguidade para fins variados, sua valorização comercial ocorreu ao longo do século XX, quando os automóveis e outras máquinas com motores movidos a combustíveis derivados do petróleo, por exemplo, a gasolina ou o querosene, se espalharam por vários países. Como o funcionamento dessas máquinas e motores exige grande consumo do produto, podemos afirmar que o petróleo passou a perder gradualmente a importância e foi substituído por combustíveis alternativos, errada. Ganhou importância estratégica principalmente para os países cuja economia era baseada na agricultura, errada. Passou a ser procurado por todas as potências industriais interessadas em incrementar sua produção, certa. O continente asiático é o maior do mundo em extensão e pode ser dividido em 5 regiões principais. O relevo da Ásia é marcado por grandes elevações, como a Cordilheira do Himalaia e o Planalto do Tibete, onde predomina o clima de altas montanhas.
O rio Ganges tem uma grande importância cultural para os povos hinduístas, no leste e no sudeste da Ásia. A instabilidade geológica provoca riscos elevados de terremotos e maremotos, que podem provocar tsunamis. Essa instabilidade geológica se deve ao fato de que as áreas mencionadas ficam próximas aos limites de placas tectônicas. Os climas frio e polar são predominantes na parte setentrional do continente, próximo ao Círculo Polar Ártico. A maior parte do continente asiático se encontra na zona temperada norte, incluindo uma grande faixa, na qual predominam climas desérticos e semiáridos. O sudeste da Ásia se encontra na zona tropical, onde o clima equatorial predominante contribui com a existência de florestas tropicais. O clima no continente é influenciado pelo fenômeno das monções, particularmente intenso nas regiões do sul e do sudeste da Ásia, em razão da presença do Planalto do Tibete. As monções envolvem o deslocamento de massas de ar que causam períodos alternados de precipitações intensas e estiagem em parte do continente asiático. O continente, em especial no Oriente Médio e no sul da Ásia, representa crescente número de conflitos em relação ao acesso à água. A Ásia é o continente mais populoso do planeta e constitui um grande mosaico de etnias. A maior parte da população do continente se encontra nas regiões sul e leste da Ásia, enquanto a região da Ásia Central e Setentrional é a menos povoada. O Japão se destaca como o país mais desenvolvido do continente asiático, mas sua população encontra-se envelhecida. A China se destaca como a segunda maior economia do planeta e vem registrando crescimento rápido. No entanto, o país também apresenta diversos impactos ambientais relevantes. São chamados tigres asiáticos um grupo de países das regiões leste e sudeste da Ásia, que se destacaram pela eficiência de suas indústrias e dinamismo de sua economia, caracterizando-se como grandes exportadores de produtos industrializados. Os países da região da Ásia Central e Setentrional representam repúblicas que ganharam independência após o colapso da União Soviética, o que permitiu sua abertura gradual ao capitalismo. A Índia vem apresentando altas taxas de crescimento e deverá ultrapassar a China até 2050, tornando-se o país mais populoso do planeta. O dinamismo de sua economia, porém, não resultou em avanços na área social. Apesar de grande parte da população do continente viver em áreas rurais, intensos fluxos migratórios do campo para a cidade estão causando a urbanização da população asiática. Os países do Oriente Médio, de modo geral, se destacam como grandes produtores de petróleo, o que explica, em parte, a importância geopolítica da região.